No presente vídeo, nós vamos tratar do principal imperador do chamado Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Esse imperador, chamado Justiniano ou Justiniano I, ele é fundamental para a nossa compreensão da história bizantina, porque o governo de Justiniano representou o esplendor de Bizâncio, né? Bizâncio que vai sobreviver à queda do Império Romano Ocidental e vai persistir, vai manter-se durante 1000 anos aproximadamente, né? E vindo a cair no século XV com a invasão turco-otomana. Mas qual a importância de se estudar esse período da história bizantina governado por Justiniano? O que ele fez de significativo? Como que o governo dele pode nos ajudar a compreender como funcionava a vida política em Bizâncio? Pois bem, nesse vídeo eu quero tratar de 3 coisas a respeito do governo de Justiniano I. A primeira delas, que é o fundamental disso tudo, é que Justiniano I ele é um dos melhores exemplos de um fenômeno que os historiadores e estudiosos conceituam como césaropapismo. O césaropapismo é uma concentração de força em torno da figura do imperador. E isso já ocorria, isso foi inaugurado entre os imperadores romanos ocidentais, lá na antiguidade. E isso foi levado a cabo, foi continuado, foi hipertrofiado por Justiniano no caso do Império Bizantino. Mas como funciona esse césaropapismo? Césaropapismo é a junção de 2 palavrinhas que diz o que é o conceito, o que significa o termo. Césaro vem da palavra latina Caesar, ou Cesare, ou Cesare, que significa imperador, que é o título, o nome que dá, a palavra que dá nome ao título de imperador romano desde o primeiro imperador romano, que foi Júlio César. Então esse Césaro significa imperador ou chefe político e chefe militar. O chefe político como administrador do império, e chefe militar como aquele que detém o controle dos exércitos. E no caso do papismo, isso denota a posição do imperador também como liderança religiosa. Esse papismo vem de papa, que denomina exatamente essa liderança religiosa dentro da cristandade. Então, Justiniano I é um bom exemplo, no caso do Império lá bizantino, do que nós chamamos de césaropapismo, ou seja, é um imperador que reúne tanto poder nas suas mãos, que ele é chefe político, ele é chefe militar e ele é chefe religioso. E esse fenômeno, ele foi inaugurado entre os imperadores romanos ocidentais. No caso do imperador romano, ele recebia o título de Pontifex Maximus, que depois, pontífice ou papa é a mesma coisa. E como é que isso se materializou no caso do governo de Justiniano? Isso se materializou de 2 formas. Primeiro, com a chamada Revolta Nica, ocorrida no ano 532. A Revolta Nica, ela ocorreu no hipódromo. O que é o hipódromo? Eu já falei em vídeo anterior. Foi uma construção, é uma obra arquitetônica própria para corrida de cavalos, para corrida de bigas. E Justiniano assistia com regularidade essas corridas, marcava presença nessas corridas. E nessas corridas, as pessoas que assistiam, as pessoas comuns, elas se dividiam em espécie de torcidas, cada uma delas com uma cor: verde, branco, azul, vermelho. Pois bem, Justiniano estava lá vendo uma dessas corridas. Já havia uma insatisfação popular contra esse imperador devido ao aumento na carga de impostos, porque Justiniano aumentou os impostos dentro
do império, para justamente poder pagar as contas, né, dessas construções, tanto do hipódromo, mas principalmente para pagar a conta da construção da igreja de Ágia Sófia, ou a igreja de Santa Sofia, que é magistral, é maravilhosa, um dos grandes exemplos de arquitetura bizantina. Então, para cobrir o rombo econômico que essas construções significavam, Justiniano aumentou a carga tributária, aumentou os impostos, né? E o povo foi ficando insatisfeito, obviamente. Bom, corria, né? Acontecia uma corrida, e nessa corrida um cavalo de nome Nica, que na linguagem da época significava vencer, acabou chegando à frente. Haviam 2 cavalos cruzando a linha de chegada, um pouquinho à frente do outro, e esse um pouquinho à frente do outro era exatamente o cavalo Nica. Na época não havia tecnologia para saber quem chegou primeiro, então a decisão ficou nas mãos de Justiniano, que deu a vitória ao outro cavalo, que havia chegado um pouco antes. O povo, que já estava insatisfeito devido, né, essa carga tributária crescente, né, então aquilo virou uma insatisfação dentro do hipódromo, e essa insatisfação pelo resultado da corrida, definida pelo imperador, acabou se tornando uma revolta. E as pessoas foram para cima do imperador. O imperador fugiu ali, mas depois ele foi encorajado por sua esposa para, volta e luta, nem que for para morrer. Porque se você sair daqui, acabou o governo, você está desmoralizado. E Justiniano, então, convoca os seus exércitos, que adentra o hipódromo e realiza um massacre. E nesse massacre, milhares e milhares de pessoas são mortas dentro do hipódromo. Essa revolta ela sai dali também, vai para as ruas de Constantinopla, e a cidade tem praticamente 1/3 dela toda queimada nesse processo. E nesse processo todo, Justiniano acabou saindo fortalecido, porque ele teve uma atitude de força num momento difícil de revolta popular. Ele acabou então se estabelecendo como liderança, e daí ele vai obviamente se legitimar como um governante césaro-papista. E no caso da liderança religiosa, Justiniano foi fundamental na definição a respeito do debate sobre o monofisismo. O monofisismo dizia que Jesus tinha apenas um corpo, que ele seria apenas um homem. E, de outro lado, haviam pessoas que diziam o contrário, que Jesus possuía um duplo corpo, que ele seria homem e Deus, ou uma divindade ao mesmo tempo. Para a resolução dessas questões, puramente religiosa, colocaram na mão de Justiniano, que já reunia muita força, muito poder em torno dele. E Justiniano, então, exercendo o seu poder, inclusive como chefe religioso, estabeleceu que Jesus, no caso, teria duplo corpo, um corpo humano e um corpo divino. Doutrina que hoje o catolicismo diz não ser 2 corpos, mas 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até mais.